precisando de ideias para trabalhar a Páscoa, tanto para quem retornou às aulas aí, como quem está com o ensino remoto. Vamos falar sobre a Páscoa na educação infantil alinhada à BNCC? Quer saber mais? Quer colocar tudo isso num plano de aula recheadinho de ideias? Então, ó, vem comigo! Páscoa, que tema importante, gente! Como as crianças têm interesse a respeito desse assunto. Mas antes de falar, de colocar uma mão na massa aqui, preencher um plano bem bacana, alinhado, vamos convidar você para participar aqui, olha, do meu grupo de WhatsApp. Tem link na descrição do vídeo. Estamos com esse movimento. Quem acessou o link no último vídeo, que foi de quarta-feira, não precisa acessar, porque é o mesmo movimento, é o mesmo grupo, gente. Tem os horários e os dias de abertura dele para que a gente possa conversar. Depois a gente vai aí para o meu curso da BNCC, da Introdução à Ação. Ok? Combinado? Fechou? Bora agora para esse assunto sobre a Páscoa, que é de extrema importância. Lembrando que o Estado é laico, exceto as escolas confessionais. Então nós temos que ter aí um certo cuidado, atenção e também informação sobre o assunto. Então alguns pontos importantes aqui, olha lá. Respeitar as explicações infantis e a cultura familiar. Nós vamos ver aqui no preenchimento do plano que a gente vai trabalhar muito com essa questão dos conhecimentos prévios. Então esse respeito é essencial e fundamental. Segundo ponto importante para trabalhar com essa data comemorativa: trazer o significado, os símbolos, as tradições, né? É expandir aí a questão das informações e o respeito a todas elas. São pontos fundamentais para que a gente possa trabalhar essa data. As crianças, né, estão aí junto com suas famílias, muitas famílias comemoram. O que é que significa? Os judeus comemoram o Pêssah, que é a Páscoa judaica, que significa passagem, a libertação dos escravos. Tanto que na época de Jesus, as pessoas se preparavam para essa Páscoa. O calendário cristão comemora-se a vida, a ressurreição, a passagem também da morte para a vida. E olha que momento que nós estamos vivendo aí de coronavírus, onde a gente tem que manter a nossa esperança de que nós teremos essa passagem, de que toda essa tristeza, esse momento difícil vai passar e a gente vai comemorar juntos a vida. Eu fico até emocionada. Fizemos a nossa introdução, nossa explicação, teve até uma questão de emoção e agora nós vamos para o plano de aula. Vamos para o plano de aula? Você aí que tem dúvida, você aí que ainda tem a questão dessa BNCC, bora lá? No meu plano, observem, eu coloco primeiro aí os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, porque todas as experiências, as vivências que eu vou favorecer, que eu vou proporcionar aqui, eu preciso garantir esses direitos. Ok? A turma, vamos fazer esse para as crianças pequenas? Mas eu vou dando dicas aqui para os bebês e as crianças bem pequenas, combinado? E você que é do fundamental vai conseguir adaptar muitas ideias, porque a gente vai trabalhar com receitinha, com jogos, com brincadeiras, com forma de expressão. Tudo isso você consegue também nas séries iniciais aí. A atividade, já dei o spoiler, né? Então, olha lá, na atividade eu vou trabalhar o desenho, a questão da expressão, nesse desenho, a expressão de diversas formas, ok? A escrita espontânea, brincadeiras, receitinhas, receitas, a pesquisa e a curiosidade. Por que esse desenho como forma de expressão e a escrita espontânea? Porque nós vamos fazer no primeiro minuto o levantamento dos conhecimentos prévios, tá? No primeiro momento, né? No primeiro momento, o levantamento dos conhecimentos prévios. Quais os campos eu vou atender? Olha lá. Vamos marcar aqui o eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos.
Traços são as cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Nossa, Samantha, mas num plano de aula só, eu vou atender todos esses campos? Com essas experiências, sim. A gente vai fazer aí uma sequência didática. Se você está no remoto, é muita coisa para uma aula só. Você pode até ir desmembrando durante a semana, como a gente faz nosso planejamento semanal aqui no canal. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha aí que tem bastante planejamentos para que você tenha acesso, que você dê uma olhada e confira. Então, coloque, divide, vai de acordo com o tempo das crianças também. Não deu para trabalhar tudo nessa aula? Continua na próxima, ok? Vocês é que conhecem a realidade aí vão adequando, tá bom? Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, vamos lá na BNCC? Então, eu entrei aqui na base para navegação, ok? Nós vamos aqui, olha, na etapa da educação infantil, para os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Lá no eu, o outro e o nós, nas crianças pequenas, demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Porque nós vamos trabalhar com a cultura familiar aqui, as tradições, o que é que cada família faz nessa Páscoa, pensa sobre ela. Tem umas que comemoram, outras não. Então isso é importante que a gente demonstre empatia, né? E respeite as maneiras de pensar e agir. Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. A gente vai fazer aquela brincadeira lá, coelhinho sai da toca. Coelho sai da toca, 1, 2, 3. E aí a gente tem que trabalhar com o corpo em movimento e a gente vai conhecendo as nossas capacidades, nossos limites. Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. Nós vamos trabalhar uma receitinha onde todas as crianças participam, cooperam, esperam a sua vez, respeitando a questão do distanciamento social. Comunicar suas ideias, sentimentos a pessoas e a grupos diversos. A criança vai falar, né, sobre a sua cultura, o como que a sua família comemora a Páscoa, demonstrar valorização das características, dá também, dependendo da abordagem que você tiver aí, manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. Quem comemora, quem não, qual a religião, eu tenho que demonstrar respeito e interesse por saber como é que funcionam as coisas na casa dela, não é verdade? Na cultura da família dessa criança, dessa outra criança, desse meu amigo. Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos. Importantíssimo também, vocês viram que a gente trabalha esse campo inteirinho, quando a gente vem aí conversando com essa criança, sabendo, conhecendo a família, conhecendo essa comunidade escolar, né? Conhecendo essa comunidade onde ela está inserida. O eu, outro, nós, eu acho fantástico. Gente, tem muita gente que me pede assim, Samantha, qual um projeto para trabalhar a identidade das crianças? Se a gente for trabalhar mesmo com essa roda de conversa, com esse interesse em como essa criança vive, a cultura da família dela, onde ela está inserida, quanta riqueza tem de informações aí. E aqui no campo de experiências, corpo, gestos e movimentos. Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música. Nós vamos brincar lá, dá para imitar o coelho, né? Como é que esse coelho anda, caminha, corre, fazendo circuitos, brincando do coelho sai da toca. Demonstrar controle e adequação do uso do seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. Também, a gente vai aqui, olha lá.
Vocês viram como quando a gente tem esse olhar para a base, a gente vai se encontrando, né? Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música. Também a gente pode atingir esse objetivo dependendo aí do meu desenrolar, no desenrolar das atividades, né? Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, alimentação, conforto e aparência. Sim, porque nós vamos trabalhar com a receitinha. E aí, se é no presencial, as crianças vão ter que ter muito cuidado ao manipular o seu pãozinho, colocar na assadeira para assar, anotar ali, de repente, o seu nome, ou com a ajuda da professora, com o apoio do crachá, para que, né, a gente vai ter que tomar muito cuidado para que cada criança se alimente com o seu pãozinho. Eu usava muito aquela caneta de retroprojetor para anotar na assadeira, né, para que possa assar. No traço, sons, cores e formas. Expressar-se livremente por meio do desenho, pintura, colagem. Claro que se você for trabalhar com a música também, de repente criar um instrumento musical para cantar com as crianças, você vai atender outro objetivo, né? Outro também. Aí nós vamos aqui para escuta, fala, pensamento e imaginação. Expressar suas ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral e escrita, escrita espontânea. Através, né, por meio de fotos, desenhos e outras formas de expressão. Com certeza a gente vai utilizar desse objetivo. Olha, já pensou, gente, elaborar uma história sobre a Páscoa, recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações? De repente tem aquela criança que voltou e as crianças que estão no ensino remoto. Então as crianças que retornaram podem criar um roteiro de um vídeo para mandar para aquelas que estão no ensino remoto. Ou então a gente pode planejar coletivamente, por meio dessa tecnologia, um roteiro, né, de vídeo e criar junto com as famílias, ou que as crianças criem aí por meio de fantoches com o que elas tiverem em casa, um vídeo curtinho e mandar aí contando como é que eles comemoram a Páscoa em casa. Bacana, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar esse aqui também, gostei bastante. Aí vocês viram que tem vários aqui, né, parecidos. Vocês viram aqui a função social da escrita. Olha lá, produzir suas próprias histórias orais e escritas, escrita espontânea, em situações em função social significativa. Vamos colocar esse também. Porque eu vou tentar escrever para que o outro conheça a minha história, a história da minha família. Então tem uma função social, né? E agora nós vamos para os espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Observar e descrever mudanças em diferentes materiais resultantes de ações sobre eles, com experimento envolvendo fenômenos naturais e artificiais. Nós vamos fazer uma receita aqui do pão. Então a gente vai fazer uso do fermento. Como é que o pão cresce? Por que o pão cresce? E as crianças podem pesquisar junto com as suas famílias ou lá na própria escola sobre essa questão. Olha lá, registrar observações, manipulações, medidas usando múltiplas linguagens, desenhos. Eles podem construir a receitinha por meio dos desenhos aí, né? Para levar, entregar essa receitinha para a família. Tá pronto, colocadinho aí os objetivos que nós pretendemos alcançar com as crianças. A aplicação, então, é a descrição, né, de tudo que a gente vai estar fazendo aí. Primeiro é o levantamento dos conhecimentos prévios. Aqui vocês podem descrever o que vocês vão fazer, anotar o que as crianças falam, combina antes com os pais, se for no ensino remoto, pede para que eles mandem aí para vocês um áudio, né? Que eles conversem com a família, conte um pouquinho sobre como que é a Páscoa para você.
ok? Aqui a gente gosta de comemorar a Páscoa, nós somos cristãos. E uma curiosidade, gente, eu gosto de fazer, né, quando as meninas eram pequenas, as pegadinhas do coelho da Páscoa e esconder alguns ovos. Nem que sejam ovos de galinha mesmo, ovos pintadinhos, né? E aí, a Estela, minha filha do meio, eu escondi, fiz as pegadinhas e tal, e chamei as duas. A Bárbara, na época, tinha 6 anos e a Estela tinha 4. E aí a Estela veio correndo e falou: Bah, a mamãe riscou tudo o chão. Daí a mais velha falou: Nossa, o coelho da Páscoa passou por aqui. Olha como cada criança, cada um é um, né? Então, contem para as crianças como que é a Páscoa para você, se você tem uma lembrança bacana dessa Páscoa, dessa data, e peça para que elas contem para você como que é a Páscoa para elas, como é que a família comemora em casa, ok? E aí, nesse contar, peça para que elas coloquem, por meio do desenho, se expressem ali, desenho, escultura, que tenha uma música. Pode fazer até mesmo, né? Que escrevam sobre da forma com a qual elas quiserem escrever, tá? Ok? Escrita espontânea. Então, os conhecimentos prévios, expressar por diversas formas, porque muitas crianças têm dificuldade ao falar, mas consegue desenhar, consegue pintar, consegue manipular, fazer aí. Uma dica: se você está no presencial, já começa com a receitinha, porque tem um processo para o pão crescer e assar. Senão, eu já fiz muito isso nas escolas onde eu passei. É esse o pãozinho, gente. Eu vou deixar para vocês o passo a passo, a receitinha no final desse vídeo. Então, para que ele chegue a ficar assadinho, tem um passo a passo aí. As crianças podem levar para casa o seu pãozinho para partilhar em família. Porque o objetivo é esse, a partilha, né? Essa Páscoa. Passagem, partilha, vida. Então, que eles possam levar. Pão significa, né? Vida, né? Então, já comecem com a receitinha. Receitinha do pão. Conversem com eles sobre esse pãozinho. Conforme vocês forem fazendo, vão passando as informações, trabalhando as medidas, a textura, porque primeiro a gente mistura os secos. Então, a textura desses secos. Como a gente está num período de pandemia, precisa desse distanciamento, vocês vão fazendo, eles vão observando. Depois de pronto ali a massa, você entrega uma bolotinha para que cada um manipule o seu pãozinho, faça o seu pãozinho. E aí você vai passando com a assadeira e anotando junto com a criança o nome dela, junto com esse pãozinho, né? Com essa canetinha, porque aí vai assar e entrega para cada criança o seu. Então, primeiro ponto para que aí as coisas possam acontecer. Depois disso, você pode trabalhar também uma curiosidade. Geralmente as crianças vão levantar lá nos conhecimentos prévios. Ai, o coelho da Páscoa, que fica uma marca muito forte, né? O coelho bota ovo? Converse com as crianças sobre isso. E aí, você não dá a resposta. Você pergunta o que ela imagina. Se ela falar para você, não sei, mas o que você imagina? Deixe com que eles vão colocando, né? E aí depois você pode vir com a questão de que o coelho é um mamífero, que é um símbolo da Páscoa e que o ovo também é um símbolo da Páscoa porque representa a vida. Ok? Então a curiosidade. Depois dá para fazer aí a brincadeira. Vamos brincar? Brincadeira do coelhinho sai da toca. Nesse coelhinho sai da toca, é bom manter os bambolês com distanciamento e ao invés de um coelho sair para a toquinha do outro, que ele saia da própria toquinha e volte, só para fazer de repente o movimento do coelho, o pulo do coelho, né? Tem aquela música que eu gosto também, coelhinho sai da toca, vem me dar uma beijoca. Coelhinho de orelhão,
vem me dar um abração, mas que as crianças possam se abraçar e jogar o beijo uma para as outras. A gente vai trocando afetos de forma diferente nesse retorno, né? E em casa, incentive as crianças que brinquem aí com a sua família, com os seus responsáveis, que se divirtam com a brincadeira aí desse coelhinho sai da toca. A gente vai adaptando as brincadeiras de acordo com o momento que a gente vai vivenciando. Eu posso também envolver as famílias nessa pesquisa cultural. O que é essa pesquisa cultural? Eu posso até enviar um recadinho para os pais, como é que eles comemoram a Páscoa em casa, né? Respeitar essa cultura deles. E no levantamento dos conhecimentos adquiridos, construir um mural. Com essas pesquisas, com essas informações, com fotos, com a escrita espontânea das crianças. Esse mural, gente, lembra antigamente, né, que era feito todos com um desenho igual ali. Não, a BNCC agora a gente vem com essa questão das vivências, das experiências, da cultura forte. Então, cultura, né, respeito, comunicação, transparência, que gostoso! Então, um mural de informações, um mural desse levantamento desses conhecimentos prévios adquiridos aí pelas crianças. Vocês podem fazer essas anotações, né, numa cartolina, num papel pardo. Eu posso até confrontar com o que as crianças sabiam sobre a Páscoa e o que elas aprenderam tanto. Não precisa ser tudo numa mesma aula, ok? Não consegui, não tem problema, você estende esse plano de aula aí para uma próxima. No remoto, eu posso dividir num planejamento semanal, porque no remoto eu preciso priorizar por conta do uso da tecnologia, né? Que as crianças não podem ficar tanto tempo em telas. E nós concluímos aqui. Eu acredito que você já deve ter pensado em várias situações aí, não é? Me conta aí nos comentários quais outras ideias surgiram, te inspirei, fico feliz. Avaliação e observação por meio do registro. Anotem o que as crianças forem falando, o que vocês forem observando, ok? Autoavaliação, registro, autoavaliação. A participação das crianças no decorrer das atividades. Observem essa escrita espontânea, como é que eles se sentiram, qual a forma com a qual eles andam se expressando. Porque quando a gente abre para participação, se eu falo que pode ser por meio de massinha, manipulação, do que ele está escolhendo, o que ele está escolhendo, de que forma ele está escolhendo se expressar. Isso é importante, é um ponto importante para que haja o incentivo das outras formas também. E o levantamento dos conhecimentos adquiridos. A avaliação é importante como ponto de partida para os próximos planejamentos. Eu espero que você tenha gostado desse nosso plano, dessas nossas sugestões de atividades. Nós optamos por atividades que passem pelos sentidos, manipular, brincar, se expressar, e pelo sentido, a cultura familiar, como eu comemoro essa questão, né? A gente precisa optar por essas vivências. Se tiver ainda um coelhinho, um animalzinho nessa escola, ou de repente uma criança da família tem um coelhinho e possa apresentar, possa mandar um vídeo desse coelhinho, como é que ele se alimenta, como é que ele se locomove. Olha que riqueza, gente, eu tenho um coelhinho aqui. Então, uma ótima Páscoa para que todos possam comemorar no verdadeiro sentido aí, né? Que Deus abençoe muito e que possamos logo comemorar essa passagem desse vírus aí e a nossa vitória. Então, força, que logo, logo tudo isso vai passar. Obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Compartilhe! Vamos fazer com que esse conteúdo chegue a um número maior de pessoas. Muito obrigada! Fiquem com Deus e até a próxima!